Graça e paz a todos vocês que estão junto comigo aqui no nosso canal Conexão Verdade. Que Deus abençoe você, tá certo? Sou o pastor Marcos de Jesus, seja bem-vindo. E se você gosta desse conteúdo, né? Você tem sido abençoado por ele, seja membro, se inscreva no nosso canal, né? Se inscreva para você receber todas as notificações, porque sempre tem uma mensagem nova para edificar a tua vida, uma oração, uma mensagem da palavra de Deus pregada, tá certo? Deixa o seu like, o seu joinha, que é importante, né? Deixa o seu comentário, porque é muito importante a nós. Escreva alguma coisa aí pra gente, né? Para que o YouTube entenda que você está interessado, você está gostando, e compartilhe com outras pessoas as nossas mensagens, tá certo? Porque nós estamos aqui levando a palavra de Deus com zelo, simplicidade e, acima de tudo, amor pela verdade, né? E hoje nós vamos falar sobre arrependimento. A doutrina sobre arrependimento é um aspecto muito importante, né, na teologia cristã, e trata da mudança de atitude e comportamento do ser humano em relação ao pecado. O que é necessário para a salvação é restauração do relacionamento com Deus. Arrependimento envolve tanto uma mudança interior no coração, quanto uma ação externa que se traduz em mudança de comportamento e reconciliação com Deus. Este conceito é fundamental em todo o Novo Testamento e tem profundas implicações tanto para a vida do crente quanto para a sua salvação. Vamos definir o arrependimento? Arrependimento na teologia cristã significa uma mudança profunda de mente e coração, que resulta em um novo direcionamento na vida de uma pessoa. Não se trata apenas de remorso, tristeza por ter cometido algo errado, mas de um reconhecimento genuíno do pecado, um desejo de se afastar dele, um compromisso de viver de acordo com os mandamentos de Deus. A palavra grega para o arrependimento do Novo Testamento é metanoia, que significa mudança de mente, transformação do pensamento. Isso implica em uma reorientação da vida, voltando-se para Deus e abandonando, acima de tudo, o pecado. Em Mateus capítulo 3:8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Atos 3:19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. A necessidade do arrependimento é essencial para a salvação, porque sem ele o pecado não pode ser perdoado e a pessoa permanece afastada de Deus. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são pecadores e o arrependimento é o meio pelo qual uma pessoa se reconcilia com Deus. É um reconhecimento do pecado e da necessidade de perdão, sem a qual não é possível receber a graça divina. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Atos 17:30 diz: mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, agora manda que todos os homens em todo lugar se arrependam. Arrependimento é o primeiro passo para a justificação diante de Deus, pois sem o abandono do pecado, a pessoa não pode experimentar o perdão oferecido por Cristo. O arrependimento é uma confissão dos pecados. Arrependimento, queridos, é uma confissão, estão intimamente ligados. Arrepender-se de coração leva à confissão pública ou pessoal dos pecados, reconhecendo diante de Deus e muitas vezes também diante dos outros as falhas cometidas. A confissão é um reconhecimento do pecado e uma expressão do desejo de ser perdoado. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13 diz: quem encobre os seus pecados não prospera, mas a quem confessa ou abandona alcança a misericórdia. A confissão não é uma mera formalidade, mas uma demonstração sincera de arrependimento, buscando a purificação e o perdão de Deus. Vamos falar sobre arrependimento e fé.
O arrependimento está intimamente ligado à fé em Jesus Cristo. Não é apenas uma mudança de atitude sobre o pecado, mas uma mudança de atitude que reconhece a necessidade de um Salvador. Em outras palavras, arrepender-se envolve também a confiança em Cristo para a salvação. Sem fé em Jesus, o arrependimento não pode ser completo, pois o perdão é alcançado pela graça de Deus, mediada através da fé no sacrifício de Cristo. Atos 20 e 21 diz: testificando tanto judeus como gregos, arrependimento para com Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Marcos 1 e 15 diz: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. A combinação de arrependimento e fé leva à justificação, onde o pecador é perdoado, declarado justo diante de Deus, não por mérito próprio, mas pela obra redentora de Cristo. Vamos falar sobre os frutos do arrependimento. O verdadeiro arrependimento resulta em frutos visíveis de mudança. Jesus e os apóstolos ensinaram que a verdadeira evidência de um coração arrependido é a transformação de vida. Isso significa que a pessoa que se arrepende não deve apenas sentir remorso, mas também demonstrar essa mudança por meio de ações concretas, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Mateus 3:8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Lucas 3:8 diz: produzi, pois, frutos de arrependimento, e não comeceis a dizer dentro de vós mesmo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que Deus é capaz dessas pedras suscitar filhos a Abraão. Os frutos de arrependimento incluem a mudança de comportamento, rejeição do pecado, busca pela santidade, prática da justiça e, acima de tudo, amor ao próximo. A pessoa que se arrepende vive de forma diferente, pois sua vida reflete sua nova direção em Cristo. Vamos falar arrependimento e a necessidade de continuar arrependendo-se. O arrependimento não é um evento isolado na vida do cristão, mas algo que é contínuo. Embora a pessoa se arrependa para a salvação, ao longo da sua jornada cristã, ela pode precisar se arrepender dos novos pecados e falhas. A vida cristã envolve um constante processo de santificação, onde o crente continua a se arrepender e se afastar do pecado. Em 1 João 8:9 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lucas 17:3 e 4 diz: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se não se arrepender, perdoa. E 7 vezes no dia pecar contra ti, se tiver 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Esse arrependimento contínuo é necessário para manter a comunhão com Deus e para crescer na santidade. Vamos falar do arrependimento no Novo Testamento? Jesus e os apóstolos enfatizaram o arrependimento como uma condição para a salvação. João Batista pregava o arrependimento como preparação para a vinda do Messias. E Jesus proclamava o arrependimento como essencial para entrar no reino de Deus. Os apóstolos, por sua vez, continuaram a ensinar que o arrependimento era necessário para a remissão dos pecados e para uma vida cristã fiel. Mateus 4:17 diz: desde o começo, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lucas 13:3 diz: eu vos digo, não antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Atos 2:38 diz: Pedro lhe respondeu: arrependam-se, sejam batizados cada um de vós em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos falar sobre o arrependimento e a misericórdia de Deus. Deus é rico em misericórdia e está disposto a perdoar todos que se arrependem genuinamente. Não importa quão grande, sejam os pecados cometidos,
quando uma pessoa se arrepende com sinceridade. Deus está pronto para perdoar e restaurar. O arrependimento é a chave para experimentar a graça e o perdão de Deus. Isaías 55, versículo 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem justo aos seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que compadecerá dele, e ao nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Lucas 15, 7 diz: digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A misericórdia de Deus é infinita. O arrependimento é o caminho certo para receber o perdão e restaurar um relacionamento com Ele. A conclusão é que a doutrina do arrependimento é componente essencial para a salvação e a vida cristã. Arrepender-se envolve não apenas um reconhecimento do pecado, mas também uma transformação interior que resulta em uma mudança de comportamento e um retorno a Deus. O arrependimento é acompanhado pela fé em Jesus Cristo, que oferece o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. A verdadeira evidência do arrependimento é a produção de frutos dignos, ou seja, uma vida transformada. O arrependimento não é apenas um evento inicial, mas um processo contínuo na jornada cristã. É importante e essencial para aqueles que desejam experimentar a plenitude da salvação e viver de acordo com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe.